Bom, galera, eu tô de volta. Desculpa pela demora. O objetivo desses vídeos é, uma vez por mês, compartilhar com vocês alguma coisa que eu tenho refletido no meu mês. Eu precisei fazer uma cirurgia e, por conta disso e do processo de recuperação, o vídeo de fevereiro atrasou. Então, vou tentar lançar o vídeo de fevereiro em março logo, quanto antes, para também não atrasar abril, que a gente já tá nessa correria aí. Mas vai dar tudo certo. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre Números no capítulo 13. Esse texto vai falar sobre a conquista de Israel da Terra Prometida. Números é um dos livros mais difíceis de se ler da Torá, né, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é um livro que basicamente vai falar de genealogia. Apesar de ser um livro sobre genealogia, o livro de Números conta pra gente uma das histórias que pra mim é uma das histórias mais interessantes e que foi a história que me fez refletir bastante aí no mês de fevereiro. É a história de Caleb. Caleb, ele é um dos homens, né, do povo de Israel, que Moisés, na verdade, o texto vai dizer que Moisés manda 12 homens para que eles possam espiar a terra de Canaã, que era a terra que Yahvé tinha dado para o povo. Esse movimento de espiar a terra, ele foi feito para que o povo conseguisse mapear a geografia do lugar, entender quais eram os tipos de transportes bélicos, né, que as nações inimigas utilizavam, entender um pouco da cultura, olhar um pouco da terra, saber quais eram os espaços geográficos, espaços de montanhas, o que tinha de rio. Não só para conhecer o lugar que eles estavam prestes a morar, para sempre, né, a terra prometida desse povo, mas também para que eles pudessem se organizar para invadir aquela terra e, enfim, de fato possuí-la através ali de um conflito armado com outros povos. Então, o texto de Números 13 vai falar sobre esses 12 homens que são enviados para essa terra, e eu entendo que Moisés envia não 12 homens comuns, possivelmente homens de guerra, homens que olhariam aquela terra, trariam boas notícias e aí influenciariam todo o povo para que eles pudessem, de fato, guerrear para que conseguissem conquistar aquela terra que Yahvé havia dado ao povo. Acontece que o texto diz para nós que desses 12 homens, apenas 2 homens tiveram uma boa referência daquilo que eles viram. Esses homens foram Josué, que todo mundo já conhece, que foi o sucessor de Moisés, e o outro homem foi Caleb. Na verdade, o texto de Números 13, o capítulo seguinte, eles são textos enfáticos na figura de Caleb. Embora Josué ele tenha ali um livro próprio, e o texto de Josué inicia com Moisés incentivando ele a ser forte, a ser corajoso, a tomar a terra que o Senhor havia dado, e Josué ele tem um papel importante como um líder que vai, junto com o povo, conquistar essa terra. A verdade é que Caleb é uma figura de muita surpresa, assim, é um nome que não havia até então sido mencionado, mas é alguém que faz total diferença para que essa conquista aconteça. E o que me chamou a atenção nessa leitura bíblica? Me chama a atenção que quando nós estamos diante de diversas situações complexas, situações difíceis, nós temos 2 maneiras de olhar as coisas que nos acometem. A gente pode olhar usando aquela analogia do copo, né? O copo meio cheio ou o copo meio vazio. Acontece que o texto de Números ele vai mostrar que Moisés, quando manda esses 12 homens, esses 12 líderes para espiar a terra, ele espera que eles olhem tudo isso que a gente falou, né? A geografia, a água, as frutas, né? Na verdade, Moisés, ele pede que eles arranquem algumas frutas da terra e tragam para que o povo possa experimentar. E eu entendo que esse é um movimento de Moisés para fazer com que o povo se anime em conquistar essa terra. Mas mais do que isso, quando esses homens eles voltam, eles passam ali um período de 40 dias espiando essa terra, eles voltam e a expectativa de boa parte desses homens, na verdade, para ser mais exato, de 10 desses homens, a expectativa que é completamente frustrada porque eles passam a olhar o copo meio vazio e não o copo meio cheio. Esses homens, quando olham a terra, eles decidem olhar pela perspectiva daquilo que é ruim. Eles preferem olhar que existem inimigos fortes, armados, que tem um poder bélico muito forte, que é uma terra difícil de ser invadida, que existem diversas nações, então não apenas uma guerra que seria travada, enquanto Caleb não. Caleb, ele olha aquela situação e ele encontra nessa situação algumas oportunidades. Primeiro, ele confia no Senhor e ele sabe que essa terra foi prometida por Yahvé para o seu povo. Mas ele consegue encontrar algumas alternativas. Se esses 10 homens estão recuando, aí então agora é o momento onde eu posso me colocar à frente, assumindo uma posição de relevância e, quem sabe, ajudar e ser relevante para conduzir o povo a conquistar essa terra. Então, depois de 40 dias,
observar a terra e perceber tanto os pontos bons ou pontos ruins, e enquanto esses homens colocam essas barreiras, essas dificuldades de conquistar, Caleb ele olha pela perspectiva boa. Então o povo se reúne e eles começam a lamentar, começam a chorar, começam a reclamar, começam a voltar com aquele papo de voltar para o Egito e voltar ao passado deles, às velhas práticas, enquanto Caleb não. Caleb está concentrado em falar sobre os frutos que ele viu, a água que ele viu, a geografia do lugar, a sombra, as árvores frondosas. A verdade, a grande lição que essa história traz para mim é: eu preciso ser como Caleb, eu preciso olhar o copo meio cheio. Quando as situações adversas aparecem, eu posso lamentar por elas, faz parte lamentar, faz parte chorar e tá tudo bem. Mas o que você vai fazer depois do lamento? O que você vai fazer depois do sofrimento? O que você vai fazer com o que as notícias causam a seu respeito, os seus sentimentos, vai definir de fato a pessoa que você é, o ser humano que você vai se tornar. Então, às vezes, uma gravidez indesejada, uma perda de emprego, uma notícia ruim que a gente não espera. E é muito natural que quando alguma coisa que a gente não espera aconteça, nós fiquemos tristes, nós fiquemos arrasados, pensemos que as coisas não vão dar certo, mas o que você faz depois da notícia ruim define de fato quem você é. Esses 10 homens, eles decidiram olhar pelos aspectos ruins. Olha, a gente vai ter que lutar contra outros povos, a gente vai lidar com diversos armamentos, pode ter homens a cavalo, pode ter homens com camelos, pode ter homens com espadas de bronze, homens com espadas de ferro, podem ter arqueiros, podem ter gigantes nessa terra, pode ter inúmeros inimigos. Então não vai dar certo. Mas Caleb não, ele olha e fala assim: essa é a grande oportunidade de tomar a terra que Yahvé, nosso Deus, deu para nós. Então essa atitude, essa escolha de Caleb é uma escolha tão interessante que ele vai ganhar uma grande relevância no momento em que a nação de Israel ela toma essa terra. Caleb, já com 85 anos de idade, a Bíblia vai falar que ele está forte, ele está vigoroso, porque ele estava preparado para esse momento. Ele olha essa terra com 45 anos de idade, ele sonha com isso, ele olha os aspectos positivos e ele se prepara. Cara, 40 anos depois, ele se prepara para tomar essa terra. E ele vai, e ele é um grande protagonista, e ele é lembrado como aquele que encorajou o povo. No momento em que o povo estava reunido, onde ele quase foi morto apedrejado, porque o povo queria apedrejar tanto ele quanto Josué por incentivarem a conquista da terra. Nesse momento, onde Israel está agora firme no Senhor, olhando para Yahvé, considerando novamente tomar a terra, Caleb se torna um grande líder, porque lá atrás ele escolheu olhar o copo meio cheio. E aí eu trouxe esses exemplos aqui. Poxa, um emprego que eu perdi, quais são os aspectos positivos que isso pode trazer para mim? Pode ser um redirecionamento de carreira, pode ser não cometer os mesmos erros que eu cometi no emprego passado. Uma gravidez indesejada pode se tornar uma oportunidade para você ser um ser humano melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma oportunidade para você colocar no mundo um ser humano melhor do que você, uma oportunidade para você se desenvolver, de educar pessoas, de discipular outras pessoas, porque é isso que o Evangelho nos ensina, e ninguém melhor do que um filho de se discipular, porque é mais trabalhoso, porque ele está vendo o seu exemplo, ele está vendo a sua prática no dia a dia. Ninguém melhor do que um filho ou uma filha para poder te incentivar a trabalhar mais, a ganhar mais dinheiro, a conseguir prosperar mais, a tomar mais risco para poder ir além e poder fazer melhor. Então, aprenda a olhar as oportunidades boas que a vida nos oferece. Eu não estou dizendo que você tem que ser um bobalhão que fica rindo mesmo na situação difícil, não. Todos nós temos o direito de nos enlutar, de chorarmos, de prantearmos quando momentos e coisas ruins acontecem. Mas o que vai definir quem você é e o que você vai se tornar é o que você faz depois do lamento. Existem pessoas que escolhem por toda a sua vida lamentar, chorar, reclamar, mas o que você escolhe fazer depois que a coisa ruim acontece? Lamentar faz parte, se entristecer faz parte, mas tente olhar as oportunidades que as situações adversas podem trazer para você. Caleb era só mais um homem comum, que até então não havia sido sequer citado. Mas no momento em que ele toma a postura de assumir a bronca, de falar, não, nós vamos sim, Deus está conosco, nós vamos conquistar a terra, nós temos bons homens, vai dar tudo certo. O texto bíblico fala que não só Israel conquista essa terra, mas por causa da coragem de Caleb, ele ganha uma terra para si. E aí olha que interessante,
O texto vai dizer que Moisés pede para que esses homens eles tragam os frutos da terra para que o povo se anime. E quando Caleb ele decide então lutar pela terra e ele passa a conquistar uma terra para si e ele recebe esse direito pela coragem que ele teve, o texto bíblico vai dizer que Caleb ele decide dar a sua filha em casamento, o homem forte que decidisse junto com ele lutar a batalha de conquistar a terra. Então, a influência de Moisés sobre Caleb de fazer ele olhar as coisas boas, olhar os frutos bons e trazer e animar o povo, fez Caleb o homem que ele se tornou. E Caleb decidiu que a sua casa, que agora o seu genro, que conquistou junto com ele a terra, as pessoas à sua volta conseguissem vivenciar a mesma atitude de motivação que Moisés causou nele, ele decide causar nas pessoas que estão à sua volta. Caleb é também um homem que decide ser um líder a ser seguido. Ele aprende com as pessoas que estão à sua volta, com os seus líderes, e ele replica isso de modo que funciona e passa a ser uma pessoa de extrema relevância. Então, assim, o vídeo já foi longo demais, é uma história sensacional, mas a grande lição pra gente agora em fevereiro é essa. Aliás, em fevereiro foi essa, né? Nós precisamos aprender a encontrar boas oportunidades em mais situações. A escolha que você fizer vai determinar o ser humano que você vai se tornar. E olha que interessante, o texto não termina aí. O capítulo seguinte vai dizer que o Senhor ele se ira contra esses homens, contra todo o povo que havia murmurado e reclamado, porque esses homens contagiaram o restante a não conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Então, muitas vezes, a nossa covardia, o nosso medo, a nossa insegurança nos priva de vivermos as coisas que Deus colocou para nós, e esse medo, e essa tristeza, e essa inconstância, e essa frouxidão, e essa covardia toma tanto conta do nosso ser que a gente passa a desestimular outras pessoas e passa a atrapalhar os planos de Deus sobre outras pessoas também. Você já pensou sobre isso? Se você teve uma gravidez indesejada, você pode influenciar outras mulheres a não quererem gestar. Se você teve a perda de um emprego, você pode acabar se tornando um ser humano amargo a ponto de atrapalhar outras pessoas ou influenciar outras pessoas a não quererem se tornar trabalhadores melhores, conquistar melhores empregos, vagas melhores, promoções maiores, empreender. Então, muitas vezes, quando nós deixamos que as adversidades da vida nos transformem em seres humanos amargos, isso não para em nós. Nós nos tornamos potencialmente má influência para outras pessoas. Então, meu amigo, decida de fato transformar coisas ruins que acontecem na sua vida em coisas boas. Isso vai fazer total diferença para você e para as pessoas que estão à sua volta. Seja um ser humano incrível, seja uma pessoa melhor e não seja um influenciador e um propagador de más notícias, tá? Que Deus abençoe você e em breve a gente lança o próximo vídeo falando um pouco sobre as coisas que eu tenho aprendido, que eu tenho refletido, que Deus tem me ensinado nessa jornada de leitura bíblica.